Queridos irmãos e irmãs, para nossa meditação neste dia, desejo ler uma palavra do apóstolo Paulo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Observe o que a palavra de Deus nos diz, queridos irmãos: abençoar e não amaldiçoar. Deus nos instruiu a perdoar os outros e depois abençoá-los. Em nossos dicionários, a palavra abençoar é um verbo transitivo direto que significa transmitir uma bênção, lançá-lo sobre algo ou sobre alguém, o bem, benfadar, louvar. Agora, biblicamente falando, a palavra abençoar vem do hebraico barak, que basicamente significa dar o poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo, dotar de um poder benéfico. Sendo assim, o ato de abençoar originalmente significa uma força benéfica que uma pessoa podia transmitir a outra e que ficava em contraste com o poder destrutivo de amaldiçoar. Em outras palavras, quando você abençoa alguém, na verdade você está lançando sobre esta pessoa a misericórdia, mesmo que esta pessoa necessariamente não a mereça. A nossa missão é até mesmo de orar para que esta pessoa seja abençoada por Deus. Creio, queridos, que o inferno tem milhões e milhões de pessoas que até serviram a Deus em algum momento de suas vidas, mas não conseguiram perdoar o seu ofensor. Morreram com seus corações cheios de mágoa e ira. Já ouvi muitas pessoas falando sobre pessoas que lhe ofenderam ou cometeram crimes contra a sua família, dizendo: nunca o perdoarei. Perdoar é um mandamento claro de Cristo e um reflexo do amor e da graça que recebemos de Deus. Observe as palavras de Jesus em Mateus 14:15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então fica bem claro nas palavras de Jesus que a pessoa que não consegue perdoar não se salvará, pois não receberá o perdão de Deus. A falta de perdão promove amargura no coração. Observe o que nos ensina e adverte Hebreus capítulo 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Novamente vamos ler o texto do início. Abençoai os que vos perseguem,
abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. É uma bênção, queridos, poder dar e receber misericórdia. Dê misericórdia e você receberá misericórdia. No lugar da vingança que diz, você me prejudicou, me tratou mal, então eu vou tratar você com a mesma moeda. No ensino de Paulo, a misericórdia diz, você me tratou mal, então vou perdoar, restaurar e tratar você como se nunca tivesse me ferido. Lembra-te de uma coisa, meu querido irmão. Deus sempre nos tratou com misericórdia, pois este é um dos atributos de Deus. Merecíamos o juízo, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Essa misericórdia nos aceita e nos abençoa quando merecíamos ser totalmente rejeitados. Assim devemos agir também com o nosso ofensor. Aqueles que são do Senhor Jesus possuem uma capacidade especial de abençoar vidas através da operação do Espírito Santo que habita e age em nós. Se a pessoa que se diz do Senhor Jesus possui um coração cheio de amargura, isto é um dos maiores sinais que esta pessoa ainda não foi regenerado, não está sob a ação da graça de Deus. Abençoar é a consequência de um coração transformado. Não podemos nos vingar e ou amaldiçoar, porque a característica principal de um crente, queridos, é amar. Paulo nos adverte para que o nosso amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. Vamos ler Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E o que significa hipocrisia? Significa insinceridade, fingimento. Assim, em palavras objetivas, amar, querer o bem do outro, mas com sinceridade. Quando Paulo diz que o amor seja sem hipocrisia, ele não está sugerindo que os irmãos façam isso de forma interesseira. Isso não é amor. Se há segundas intenções, não tem amor. O amor com hipocrisia não existe, queridos. O apóstolo Paulo ensina: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. É bom entendermos que a expressão traduzida por amai-vos cordialmente é uma só palavra no grego, que significa afeição, ternura. Devemos ser verdadeiros naquilo que o Senhor nos determina a fazer. Observe novamente as palavras do apóstolo Paulo. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. Como cristão, não nos permite alimentar um sentimento de vingança contra as pessoas que nos prejudicaram, queridas. Devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo, abençoar e não amaldiçoar. Este é o mandamento do Senhor para nossas vidas. Encerro com o texto de Hebreus 7, 7. Não há dúvida de que aquele que abençoa
é mais importante do que aquele que amaldiçoa. Amém? Vamos falar com Deus. Bendito e eterno Pai, somos prazerosamente servos do Senhor. Amamos os ensinos eternos da Tua bendita e gloriosa palavra e nos esforçamos, Senhor, a seguir estes ensinos, pois eles são a nossa vida e nos apontam o caminho que leva aos céus. Se há, ó Deus, entre os ouvintes da Tua palavra neste momento, pessoas com seus corações ainda cheios de amargura, que não conseguem, Senhor, perdoar o seu ofensor, tenha misericórdia desta vida, continua convencendo deste grande pecado, Deus, pois é um pecado que leva também ao tormento eterno do inferno. Quantos morreram sem conseguir externar o perdão para os seus ofensores e hoje percebem no lugar terrível onde se encontram o grande mal que eles fizeram. Essas pessoas não podem esquecer que o Senhor sempre o perdoou, que o Senhor sempre teve misericórdia dele ou dela. Por favor, Espírito Santo, convença essas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno, Deus abençoe o seu lar e até o nosso próximo encontro com a graça de Cristo Jesus. A minha casa não é muito bela, igual a algumas deste mundo aqui. Mas não me importa, pois a minha riqueza é sempre eterna, com os anjos do céu. Eu tenho uma casa naquela cidade, é tão brilhante, com celeste fulgor. Na minha pátria, como eu tenho saudade, estarei sempre com Jesus, meu Senhor. Aqui na terra, minhas lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim. Porém, em breve, de tudo isso me esqueço, com as delícias que tem para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, é tão brilhante, com celeste fulgor. Na minha paz
meu Senhor, da minha pátria, como eu tenho saudade, estarei sempre com Jesus, meu Senhor.